pessoal, tudo bem? A intenção é vir me apresentar e explicar um pouco da intenção desse canal. Eu já tô lá no Instagram há um tempo, trazendo conteúdo, trazendo informações sobre saúde, dor crônica, fisioterapia e também no Facebook. Lá no Facebook a gente tem um grupo de apoio a pessoas com dor crônica e lá a gente desenvolve todo um trabalho de informação, a gente tira dúvidas, aprender um pouco mais sobre saúde. E é essa a intenção desse canal. Então, eu quero trazer aqui conteúdos educativos, conteúdos sobre saúde, conteúdos sobre fisioterapia, sobre dor crônica, sobre como ter uma vida saudável. E eu quero abranger um pouco mais, eu vou sair um pouco da fisioterapia e vou abrir um pouco mais o leque. Como eu vou contar daqui a pouco, eu sou fisioterapeuta, então, por ser da área da saúde e trabalhar com dor crônica, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada profissão para tentar auxiliar o paciente e até para ter conhecimento de para quem encaminhar. Então, às vezes o paciente está tendo necessidade de algum problema nutricional, eu tenho que entender a necessidade dele para poder encaminhar para um nutricionista, para saber encaminhar para o nutricionista correto. A mesma coisa se o paciente vem sofrendo uma ansiedade, se vem sofrendo estresse, eu tenho que ajudar esse paciente a encontrar um psicólogo para tratar ele. Então, por precisar entender tudo isso, eu acabei estudando muito. Eu gosto muito de estudar. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, como eu comecei a estudar a dor crônica. Então, meu nome é Juliana Moraes de Cristo, eu sou natural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e lá eu fiz faculdade de fisioterapia. Eu cursei na UBRA de Santa Maria, fisioterapia com ProUni. Fiz toda a minha faculdade lá e durante a faculdade já me interessava muito sobre dor, sobre a parte cerebral, sobre como funcionava o movimento, como que os neurônios se interligavam, como era essa conexão, o que acontecia lá dentro. E a minha matéria favorita na faculdade era uma parte de neurologia, que era a parte funcional, como funcionava tudo isso. Então, a partir disso, eu comecei a estudar muito, ler livros, pesquisar artigos para entender como funciona o cérebro. É uma coisa que gera muita curiosidade, instiga, e então eu sempre segui pesquisando nessa área. A minha experiência com a dor crônica começou quando eu ainda era muito nova. Eu tinha cerca de 15 anos e eu comecei a sentir uma dor na coluna muito forte. E não solucionou com remédios, não solucionou com exercício no início, porque eu fazia balé 3 vezes por semana, eu fazia educação física 2 vezes por semana e eu voltava do colégio a pé todos os dias. Então dava cerca de 2-3 quilômetros todos os dias a pé. Então eu fazia muita atividade física e comecei a sentir muita dor na coluna. Então a minha mãe me levou no médico e a gente foi pesquisar o que era que estava causando essa dor. E primeiramente o médico não soube identificar e eu passei pelas mãos do fisioterapeuta ruim. O fisioterapeuta inexperiente, o fisioterapeuta que vai só no sintoma, o fisioterapeuta que não tenta entender a condição do paciente, tentar abranger o que está acontecendo e não fez uma boa avaliação. Eu tinha muita dor nas costas e eu tinha contraturas musculares. O meu músculo ele estava contraído e é isso que estava gerando a dor naquele momento. A fisioterapeuta, ela me tratou com terapia manual, só que ela pegava uma bolinha e ficava raspando nas minhas costas. Ou botava o famoso choquinho, o TENS, para tentar liberar aquela contratura, melhorar a circulação, mas não adiantou. Eu fiz 10 sessões e as 10 sessões foram um sofrimento. Cada vez que eu chegava lá, eu chegava com dor e eu saía pior, porque ela apertava o tempo inteiro aquela bolinha nas minhas costas e às vezes eu chorava durante a sessão. Como não surtiu efeito, minha mãe me levou em outro médico, especialista em coluna, um traumatologista, e ele identificou que eu tinha uma escoliose na coluna. Tenho ainda. Então, quando ele identificou isso, ele disse: teu tratamento precisa ser contínuo, mais duradouro. Não vai ser em 10 sessões que vai resolver isso, porque é uma dor crônica, uma coisa que já está presente há um tempo e é uma coisa estrutural na tua coluna. Então, precisa corrigir isso e alinhar toda a musculatura. Eu comecei a fazer, então, RPG, Reeducação Postural Global. O que é o RPG?
ele trabalha teu alinhamento postural e tenta ir corrigindo o que está errado na tua musculatura e no teu alinhamento. Eu fiz o RPG durante 9 meses e parei de sentir dor. Eu nunca mais senti aquela dor. Depois disso, durante a faculdade, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, eu ficava muito estressada e eu comecei a perceber que eu tinha apertamento da mandíbula. Fui pesquisar o que era isso e entendi que era disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular é uma disfunção que dá na nossa articulação e aí pode dar barulho, pode dar bruxismo, pode dar dificuldade para morder, pode dar travamento. São várias coisas que em outros vídeos eu vou explicar. Pesquisando sobre isso, comecei a me interessar muito. Só que na minha faculdade não tinha nenhuma aula que explicasse e ensinasse isso. Então decidi fazer uma especialização na Universidade Federal de Santa Maria para aprender um pouco mais sobre isso. Comecei a participar de um grupo junto com a odontologia, que a gente tratava pacientes com disfunção temporomandibular. Eu comecei estagiando e depois eu fiquei voluntária por cerca de um ano e meio. Então eu tive bastante experiência lá aprendendo sobre isso. E aí eu entendi que eu tenho bruxismo, que eu tenho disfunção temporomandibular e que eu também tenho essa outra dor crônica. Então, tem épocas que isso me dói, que incomoda, que dói a cabeça, que dói minha cervical e eu preciso ir ajustando. Recentemente eu tive outros problemas devido à minha escoliose. Eu tive um travamento no sacro e aí eu comecei a sentir mais dor também. E aí agora estou em outro tratamento fisioterapêutico, com osteopatia, com reeducação postural, com exercício. Mas o que todo esse tempo teve em comum? A dor crônica, a pesquisa, conhecer o que é a dor crônica e não catastrofizar, não imaginar que é uma coisa impossível de melhorar, porque tem épocas que eu fico sem nada de dor. E o exercício físico constante. Se eu paro de fazer exercício por um período mais prolongado, com cerca de 15 dias ou um mês sem fazer nada de exercício, eu volto a sentir dor. Eu sinto muito desconforto. Outra coisa que agrava a minha dor: ansiedade, períodos de estresse, períodos de ansiedade, isso agrava a minha dor crônica. Então, por entender e sentir na pele, eu senti a necessidade de começar a pesquisar e tentar explicar outras pessoas o que é isso. Então, a dor crônica, ela precisa ser tratada amplamente, então ela precisa de um apoio multidisciplinar, ela precisa do acompanhamento médico, ela precisa de um fisioterapeuta, ela precisa do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, precisa de uma rede de acompanhamento. Eu sigo estudando sobre a dor crônica e essa é a intenção do canal, ensinar um pouco do que eu aprendi, trazer dicas, trazer exercício, trazer educação em saúde, talvez ensinar alguns profissionais que não entendam que é dor crônica, que não entendem como tratar a dor crônica, como abordar um paciente com dor crônica e também ensinar pessoas a entender o que é a dor crônica, pacientes, pessoas que convivem com a dor crônica. Qual profissional tu tem que buscar, qual exercício é o melhor para ti, quais os tipos de dor crônica existem, por que eu tenho que usar medicamento, por que eu não devo usar medicamento, por que eu tenho que me alimentar bem, por que eu tenho que ter uma rotina, por que eu tenho que ter uma boa noite de sono. Então, tudo isso a gente vai conversando aqui e é essa a intenção. Então, se tu gostou desse vídeo, se tu gostou de conhecer um pouco da minha história, por que eu criei esse canal, dá um like aqui embaixo e compartilha com pessoas que sintam dor crônica, pessoas que precisam aprender e entender mais um pouquinho sobre isso. Tá bom? Eu pretendo deixar aqui um vídeo por semana e se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, me chamem no meu e-mail, me mandem uma mensagem no Instagram, me chamem no Facebook, procurem, porque quanto mais vocês conversarem comigo, eu vou entender quais são as necessidades, eu vou estudar para trazer mais informação. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!